bom dia! Estamos entrando ao vivo no ar com mais uma edição do programa Urban View, uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a produção e também a participação aqui no chat do Caetano Garcia. Bom dia, Caetano. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos internautas aí da UTV. Um grande abraço para o Marcelo Solerric, para o Mena Barreto, para o Neto Palma, Nestor, Marília, o pessoal que está entrando no chat. Bom, para quem não conhece, são duas as formas de participar aqui do programa. Você pode entrar no chat e aí você pode ver os comentários dos outros participantes e enviar suas perguntas e comentários, ou simplesmente mandar sua pergunta pela linha direta, que é mais prático se você não tiver muito tempo. Na própria home da OTV você digita a sua pergunta, clique em enviar e o Gilberto vai me chamar aqui para mandar a sua pergunta para o nosso convidado. E, inclusive, esse programa de hoje é mais uma consequência de um programa especial que nós tivemos aqui, que foi o Urban View Debate, cujo tema foi Itaquera na abertura da Copa, o que São Paulo ganha com essa proposta. O Gilberto pode explicar melhor para vocês. E o convidado que está aqui hoje, que o Gilberto vai apresentar, é um dos convidados que esteve nesse debate e vai falar um pouquinho aí com a gente. Então participem, mandem perguntas. Pois é, vocês, quem teve a oportunidade de assistir o nosso debate ao vivo, foi um programa especial com 2 horas de duração. A gente juntou aqui o programa Urban View e juntamos o UTV Debate, que começa logo depois da gente aqui ao meio-dia. Nós juntamos vários arquitetos, vários urbanistas, em conjunto com o portal copa2014.org.br e debatemos justamente essa escolha de Itaquera como a provável sede do estádio que receberá os Jogos da Copa do Mundo em São Paulo. Foi um debate bastante interessante. Quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, quem não assistiu ainda, é só acessar o nosso portal www.urbansystems.com.br e ir no nosso canal Urban View e acompanhar esse debate, que foi um debate bastante interessante. Hoje a gente está, um dos participantes desse debate está aqui para ser entrevistado, vai ser mais uma entrevista muito legal e a gente vai aproveitar a experiência dele como arquiteto, como urbanista, uma experiência muito grande, profissional muito grande, um estudioso dessa área, para a gente discutir um tema inclusive que eu gosto muito, que é a Grande São Paulo, né? A gente quer falar basicamente o seguinte: a gente quer descobrir quais são os caminhos da nossa metrópole, para onde caminha uma cidade como São Paulo, que cresce de uma forma voraz, né? Eu ando aqui por São Paulo, sei que tem muita gente que está nos assistindo aí, que está em outros países, tem gente de todo o Brasil, de todo o mundo nos assistindo, mas quem mora em São Paulo, ou quem já esteve em São Paulo, ou quem conhece São Paulo, sabe que São Paulo é uma das grandes metrópoles do mundo. São Paulo cresce de uma maneira muito intensa e ela cresce de uma maneira orgânica, vamos dizer assim, de uma maneira que cresce a revelia, digamos, dos órgãos públicos, do planejamento urbano, mas ela também cresce de uma maneira planejada e a gente quer discutir hoje esse crescimento de São Paulo, para onde caminha essa grande metrópole. A gente tem aqui uns dados, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo é a 5ª maior aglomeração humana do planeta, 5ª maior aglomeração humana do planeta. São 19,4 milhões de pessoas vivendo na capital paulista e nas outras 38 cidades cujas fronteiras políticas já são quase imperceptíveis. Por isso que a gente chama da Grande São Paulo, porque as cidades todas que fazem fronteira com a cidade de São Paulo, já se perdeu essa fronteira. Você passa hoje de uma cidade para outra, você já não tem mais essa fronteira visível, né? A marcha do crescimento econômico e populacional já está esbarrando em algumas barreiras intransponíveis devido à própria configuração dessa metrópole, né? Ao norte da metrópole a gente tem a Serra da Cantareira e as áreas de preservação ambiental, que formam já um limite natural para o crescimento, para o avanço dessa cidade. Na direção leste, a gente observa uma conurbação mais forte com municípios vizinhos, como Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. Já no sul, São Paulo esbarra no chamado Grande ABC, que é composto por Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, que já se encontra num processo forte de desenvolvimento vertical, justamente porque não conta com mais espaço para crescer. Depois a gente tem o Serra do Mar e aí a gente tem o litoral paulista. Há ainda as bacias hidrográficas ali da represa Billings também, que são áreas de preservação ambiental de Guarapiranga, que abastecem parte do consumo de água de São Paulo.
E o estudo recente de uma grande consultoria projetou que até 2025, então a gente está falando aí de mais 15 anos praticamente, a metrópole paulista chegará aos 21,4 milhões de habitantes. Nos próximos 15 anos, a região vai dobrar o seu PIB para 782 bilhões de dólares e alcançar a posição de sexta metrópole mais rica do mundo, 4 colocações acima da atual. Para onde se dará esse crescimento? É isso que a gente quer discutir, e por isso a gente escolheu como o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, o seguinte tema: Grande São Paulo. Como equilibrar o crescimento orgânico e planejado da metrópole? A gente quer se descobrir no programa de hoje de que forma a cidade pode continuar crescendo, se é possível desenvolver projetos de urbanização sem excluir parte da população. O tema está aí na tela, você está acompanhando aí, a Grande São Paulo, como equilibrar o crescimento orgânico e planejado da metrópole. Vamos discutir o projeto Minha Casa e Minha Vida, por que ele tem tão pouca expressão na cidade de São Paulo. Queremos saber também como o desenvolvimento de centralidades equilibradas pode melhorar a qualidade de vida das pessoas numa metrópole desse tamanho. E para responder a estas e outras perguntas, a gente convidou para esse UrbanView de hoje o urbanista Anderson Kazu Nakano. O Anderson Nakano é urbanista no Polis, Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, gerente de projetos da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, consultor e assessor técnico. É doutorando no Núcleo de Estudos Populacionais da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Estruturas Ambientais Urbanas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP, e tem especialização no Institute for Housing and Urban Development Studies em Rotterdam, na Holanda. Nakano, muito obrigado pela tua visita mais uma vez aqui ao UrbanView, seja bem-vindo. Obrigado Gilberto, obrigado por me receber aqui. Opa, a gente que agradece a tua presença aqui, você que é um grande especialista em planejamento urbano. E a gente começa aqui as nossas entrevistas, Nakano, sempre a gente seleciona aqui um quadro chamado De Olho na Frase. A gente pega uma frase aí de algum especialista no tema aqui para a gente cutucar e começar a nossa entrevista. Então, a gente escolheu hoje uma frase aí que eu vou pedir para o Henrique colocar na tela, é uma frase do professor da Escola Politécnica da USP, Witold Zimitrowicz. Ele é um dos autores do livro Avenidas 1950-2000, 50 anos de planejamento da cidade de São Paulo. Diz o professor Witold: foram criados para a cidade de São Paulo inúmeros projetos de planejamento urbano, mas, no decorrer dos anos, vários deles foram interrompidos, modificados ou simplesmente não foram executados, por interferência de aspectos tecnológicos, financeiros, econômicos, políticos e sociais que impediram a continuidade desses projetos. Ou seja, existem projetos de planejamento urbano para a cidade. Você é um especialista em planejamento urbano de cidade. E o tema do nosso programa fala exatamente dessa questão do crescimento orgânico que se dá, digamos, à margem do planejamento urbano. Quer dizer, a cidade está aí, faz-se uma favelinha aqui, constrói-se uma vilinha aqui, a coisa vai, né, um puxadinho aqui, e tem um planejamento urbano que tenta coordenar, controlar isso, né? Como é que você vê essa questão que ele coloca nessa frase? De fato, a gente costuma ouvir que São Paulo não tem planejamento, né? E, no entanto, a prática, a história mostra que em diferentes momentos a gente teve muitas propostas para planejar a cidade desde a década de 20, 30, né? E, ao longo desse período, escolhas foram sendo feitas, né? E a partir dessas escolhas, dessas decisões, ações foram sendo tomadas e executadas integral ou parcialmente, né? Por exemplo, na década de 30, né, em São Paulo, se colocou claramente a opção pelas avenidas ou pelo metrô. Já naquele momento havia uma proposta de implantação de todo um sistema de avenidas radiais que articularia as áreas da periferia da cidade, e a Light apresentando já uma opção por um sistema de metrô. Naquele momento a cidade já estava crescendo aceleradamente, né? O processo de migração já estava forte, o processo de desenvolvimento econômico também, e naquele momento se optou pela implantação do sistema de avenidas que, por conta da dinâmica de execução das obras,
era mais condizente com aquele ritmo de crescimento da cidade. O metrô seria algo mais lento e se optou pelas avenidas. E aquela estrutura hoje determina uma boa parte da forma de circulação na cidade baseada no automóvel individual e também define hoje o nosso déficit no sistema de transporte público. Então, ou seja, começamos mal já. Você tem ali mal de um ponto de vista, né, do transporte público, mas para você estruturar aquele crescimento acelerado da cidade, você precisaria mesmo ter um sistema de avenidas, né, que articulava o centro e a periferia, que estava se expandindo e se formando já desde aquela época. Então, o que eu queria dizer, né, nesse sentido é que a gente vai tomando decisões, fazendo escolhas com base em alguns projetos, né, isso vai tendo consequências para o futuro. Agora, eu acho que essa frase do professor Witold, ela expressa bem, né, a necessidade da gente fortalecer essa cultura de planejamento que a gente ainda não tem aqui na região metropolitana de São Paulo de uma maneira consistente, porque muitos dos nossos projetos de planejamento, eles foram sendo atropelados pelo ritmo de crescimento da cidade. Eu acho que no Brasil, a falta de uma cultura de planejamento aliada a esse ritmo acelerado de urbanização do espaço, do solo, fez com que qualquer processo de planejamento fosse deixado aos Deus dará. Até que ponto a cultura política brasileira, essa coisa de muda-se a administração, muda-se a corrente política ocupante dos postos administrativos, então largam-se aqueles projetos. Até que ponto que essa cultura brasileira da mudança, digamos, da corrente política que administra a cidade, o Estado, o governo federal, implica no abandono de um planejamento e substitui-se por um outro planejamento. Isso tem impactos fortes e bastante negativos, né? Essa falta de continuidade de um processo de planejamento, de um processo de investimento e de gestão e de controle, né, da forma de ocupação e urbanização dos espaços, é que vai gerando essas desarticulações, esses problemas de ocupação informal, assentamentos precários, desarticulação do sistema viário, de avenidas, né? Essa descontinuidade, né, nas ações e na implementação dos projetos é que vai gerando, né, uma série de problemas que a gente vive hoje aqui na região metropolitana de São Paulo. Então eu acho que essa falta de uma cultura permanente e contínua, né, de planejamento, de avaliação das ações, revisão das ações, renovação das ações, né, esse processo que define um ciclo permanente, né, de realização de investimentos planejados de acordo com prioridades, tem consequências na vida cotidiana das pessoas, né, e na economia da região metropolitana de São Paulo.